Dando continuidade, aos estudos de hoje, vamos então ler do livro Luz e Vida, ditado por Emmanuel ao nosso querido Chico Xavier, a página Caridade e Higiene. A higiene alinha vários preceitos de proteção à vida, como seja o asseio do corpo, o uso da água potável não contaminada, a renovação do ar no recinto doméstico, a faxina habitual, a limpeza da moradia, o banho diário sempre que possível, a roupa lavada, a refeição natural e o saneamento do solo em que se vive. Entretanto, em auxílio à paz de que necessitamos para sermos tranquilos, somos de parecer que o perdão das ofensas, sejam elas quais forem, é um dos ingredientes fundamentais na segurança da própria alma, porquanto acalentar ressentimentos é o mesmo que reter substâncias tóxicas, desequilibrando o pensamento e envenenando o coração. Amado Mestre Jesus, querida Alta de Souza, que mais uma vez, dando continuidade aos nossos estudos, nós possamos ser assistidos pela espiritualidade maior, trazendo a todos nós a paz, a tranquilidade, mas mais acima de tudo, fortalecendo em cada um de nós a perseverança no caminho do bem e no caminho do aprendizado. Que a tua paz nos envolva até o término do nosso estudo de hoje. Que assim seja. Nosso estudo hoje é do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não se pode servir a Deus e a Mamon, a parábola dos talentos, que está lá no item 6 desse capítulo. É costume, e nós vimos todo mundo dizer que a parábola dos talentos é a parábola dos espíritas, junto com a parábola do semeador, que nós recebemos os talentos e que devemos produzir com esses talentos. No livro Estante da Vida, ditada pelo irmão X, pseudônimo já de Humberto de Campos, depois de toda a confusão gerada pela família dele na justiça, querendo direitos autorais sobre aquilo que ele ditava lá da espiritualidade, mas isso é tema para outra conversa. Ele coloca aqui no capítulo 4 uma página muito interessante, que eu até pediria aí, se fosse o caso, publicarem no blog a página inteira, porque é muito interessante. Mas eu vou fazer um resumo dela, porque nos dá uma noção muito grande de como nós poderíamos encarar esses talentos. Então, ela é feita exatamente em cima dos talentos e o Senhor, então, chama o primeiro trabalhador, e ao primeiro transmitiu o dinheiro, o poder, o conforto, a habilidade e o prestígio. Então vejam que os talentos aqui tinham esses nomes, dinheiro, poder, conforto, habilidade e prestígio. Ao segundo, ele deu a inteligência e a autoridade. E ao terceiro, ele entregou o conhecimento espírita. Então, vejam que visão interessante dessa parábola, mostrando uma série de coisas que muitas delas estão no nosso dia a dia. Dinheiro, poder, conforto, habilidade, prestígio, conforto do nosso lar, desculpa, o poder que muitos exercem através da chefia em algum lugar, ou mesmo o poder dentro da nossa casa, quando temos lá ajudantes assalariados trabalhando sob o nosso poderio, o nosso mando e tudo. A habilidade que muitos de nós temos, a habilidade de falar, de escrever, de produzir alguma coisa, um bem, seja aí as nossas queridas companheiras da costurinha, quantas habilidades cada uma delas tem, e o prestígio dentro da própria sociedade, através dos conhecimentos
que nós temos, né, através, muitas das vezes, da pequena influência que podemos ter com alguém conhecido num lugar ou outro, né? Quantas vezes a gente vê, né? Vai lá falar com fulano, diz que fui eu que mandei e tudo mais. Isso não deixa de ser um prestígio, né? O segundo, que recebeu a inteligência e a autoridade, né? Então, essa inteligência que todos nós temos, em maior ou menor grau, mas todos nós somos aquinhoados por inteligência, né? E a autoridade, que de certa forma, como eu já falei antes aqui, está relativamente ligada ao poder, né? Mas a autoridade que temos, e até uma autoridade diferente, que é a chamada autoridade moral, que nós podemos ter sobre todos aqueles que estão, direto ou indiretamente, ligados a cada um de nós, né? Aquela autoridade que nós temos de influenciar moralmente, seja os filhos, os sobrinhos, os irmãos e tudo, ou colegas de trabalho, vizinhos, né? Quantas vezes não é aquela superioridade horrível, né? de julgar maior do que o outro. Não, a autoridade moral é aquela em que nós colocamos a nossa opinião moral ali, colocamos nosso ensinamento, colocamos ali o nosso posicionamento em relação a determinados assuntos, né? E ele termina dizendo que, ao terceiro, entregou o conhecimento espírita. Vejam que ele fala o conhecimento. Ele não fala aqui que você tem que ser um profundo conhecedor da doutrina espírita, nada disso, né? Mas vamos dar continuidade ao estudo, né? Voltando, o Senhor, né, ele chama o primeiro servo. E aquele que recebeu, né, a habilidade, o dinheiro, o poder, o conforto, a habilidade e o prestígio, diz para ele o seguinte, né, que com aqueles 5, ele conseguiu produzir o trabalho, o progresso, a amizade, a esperança e a gratidão, né? Se nós colocarmos isso, tentem fazer isso mais tarde, quando alguém publicar a página mesmo, né? Tentem fazer isso. Coloquem os 5 talentos que ele recebeu e embaixo coloquem os 5 talentos a mais que ele devolve, e nós vamos ver que cada um daqueles que ele recebeu, tá? Que está aí ao nosso alcance, nós podemos transformar tudo isso, né? Então, com aqueles talentos, nós podemos promover o trabalho, nós podemos promover o progresso, a amizade, a esperança e a gratidão junto dos companheiros, né? Então, são coisas que nós não paramos para pensar no nosso dia a dia, que nós temos esses talentos todos na nossa mão e muitas das vezes produzimos e não percebemos, né? E outras vezes não. Nós não utilizamos isso em prol do nosso semelhante. Aquele segundo, que tinha recebido a inteligência e a autoridade, ele acrescenta mais 2, que é a cultura e a experiência. Olha só, inteligência, cultura, autoridade, experiência. Vejam a relação direta de um para o outro, né? Você utilizar o talento que você tem em prol de novas coisas que você pode colocar para todo mundo, né? Aí vem o grande problema, né? Que é o quê? O conhecimento espírita, né? Todos já devem ter percebido que eu falo muito disso, né? Eu estou sempre falando da necessidade do estudo, da necessidade de nós aplicarmos esse estudo na prática, né? Ou seja, é o talento que nós estamos recebendo através da leitura, através, agora mesmo, né, não estamos aí parados dentro dessa época de isolamento social, nós não estamos parados, nós estamos estudando, né, aí através do nosso blog, através das leituras dentro de casa que nós fazemos, dos diversos livros que nós temos, através do culto do Evangelho, nós sempre estudamos também. Então, quer dizer, nós estamos angariando talentos para nós, né? Mas, infelizmente, né, o grande problema é exatamente isso, né?
Foi o que ele fez. Senhor, devolvo-te o conhecimento espírita intocado e puro, qual recebi da sua munificência. O conhecimento espírita é luz, e com ele aprendi que a tua lei é dura demais, atribuindo a cada um conforme as próprias obras. De que modo usar uma lâmpada assim, brilhante e viva, se os homens na terra estão divididos por pesadelos de inveja, ciúme, crueldade e ilusão? Né? Em vista disso, estou simplificando aqui, em vista disso, tive medo da tua lei e julguei como sendo medida mais razoável para mim acomodar-me com o sossego da minha casa. Assim, pensando, ocultei o dom que me recomendaste, né? Aplicar e restituir semelhante riqueza sem o mínimo toque de minha parte. Né? Então, vejam que aqui, né, não fez nada, né? Ele não fez absolutamente nada. Né? Aprendeu e ficou sem o conhecer. E mais ainda, né, depois, quando todos lerem isso, né, nós vamos ver que ele, inclusive, muitas das vezes é aquilo que nós temos aqui, ó, tá aqui, ó. Como empregar o clarão da tua verdade sem ferir ou incomodar. E como incomodar ou ferir sem trazer deploráveis consequências para mim próprio. Tá? Esse é o grande problema. Nós temos medo de ferir o nosso semelhante, nós temos medo de incomodar, e mais ainda, esse medo de incomodar, por quê? Porque não queremos sair da nossa zona de conforto, né? Não queremos que os outros fiquem dizendo para nós que nós somos fanáticos, nós somos isso, nós somos aquilo, que nós somos tantas outras coisas mais. É esse medo que nós temos. E nós não podemos, não temos mais tempo para ter esse medo de incomodar. Todo mundo nos incomoda com tudo aquilo. Eu até brinco, eu tenho um amigo que eu estou aprendendo o nome de todos os santos da Igreja Católica, porque ele todos os dias me manda o retratinho do santo do dia. Tá? Me incomoda não, porque eu acho isso é dele, é a fé dele. Tá? Mas eu também, de vez em quando, estou mandando um Chico Xavier para ele, alguma coisa do Chico, de Emmanuel, de André Luiz, eu também mando para ele também não reclama. Tá? Mas é isso que nós temos que fazer, né? Porque o Senhor, então, vai dizer para ele, né? Não desconheces que te atribuí a luz da verdade como sendo o bem maior de todos. Se ambos os teus companheiros não acertaram em tudo, é que lhes faltava o discernimento que lhes podia ter ministrado através do exemplo de que fugiste por medo da responsabilidade de corrigir, amando, trabalhar e instruindo. Né? Então, olha só, né? Os outros dois companheiros podiam ter produzido muito mais se tivessem, né, discernimento, o exemplo dado por ele e aprendendo a amar, trabalhando e instruindo. Né? Então, fica aí essa provocação para que todos procurem essa página e vejam, porque não é só isso, eu só estou me baseando nela rapidamente, exatamente para aguçar a curiosidade de todos. Vamos procurar essa página, né? Quem puder, publique dentro do nosso blog ou dentro do nosso Zap, publique essa página para que todos possam entender, ver por completo o que nós estamos querendo falar a respeito dos talentos. Quanta coisa nós podemos, devemos e temos que fazer. Tá? Nada é impositivo, porque a espiritualidade respeita perfeitamente o nosso livre-arbítrio. Mas nós não podemos estar perante a nossa vinha, né, que é a nossa querida Alta de Souza, e ela chegar para nós, no nosso regresso ao mundo espiritual, e perguntar: o que fizeste dos talentos que confiei à tua guarda? Né? E o que nós vamos responder a ela? Né? Que Jesus nos ilumine, guarde e abençoe, e que nós possamos realmente sair da nossa zona de conforto e levantarmos e trabalharmos. Tá? Trabalharmos incessantemente por amor aos nossos semelhantes. Que a tua paz, Senhor, nos envolva hoje, agora e sempre.
que assim seja.